O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, tem Instagram, tem Facebook, o nosso canal no YouTube, se você preferir também, para todo o nosso trabalho de hoje. E as retransmissões a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista e também para outras 20 cidades da região. Fica aqui o nosso convite, a partir de agora, para você ficar com a gente pela próxima hora. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas, nas suas mídias. E não se esqueça, interaja também com a gente, participe fazendo perguntas aos nossos entrevistados pelo WhatsApp, é o 973350038. 973350038. Eu sou Mauro Friesman, vamos conhecer então os nossos convidados de hoje, esses que estão abrindo a semana. Como eu sempre digo por aqui, vamos com empenho, vamos com dedicação e saúde para todo mundo nessa nova jornada que se inicia. Doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, consultor, editor do portal Ambiente Legal. Tudo bem, Pinheiro Pedro? Bem-vindo. Olá, Mauro. Tudo bem? Prazer estar com Tudo bem? você aqui hoje. E você também está aí em companhia dessa mesa fantástica aí, doutor Cláudio Augusto, Arthur Rolo e o Rômulo Soares, viu? Parabéns a Zenilda também, né? Muito obrigado pelas presenças. Eu vou seguir aqui com o anúncio aqui também do Cláudio Augusto, ele é jornalista, diretor do Centro de Comunicação Social do Ministério Público de São Paulo. Ele é autor do livro Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu. Tudo bem, Cláudio Augusto? Bem-vindo aqui com a gente. Mauro, muito obrigado. Agradeço pelo convite de estar participando de um programa tão relevante quanto esse, na companhia de uma mesa tão seleta. Muito obrigado. Doutor Arthur Rolo, advogado, professor universitário, especialista em Direito Eleitoral e do Consumidor. Doutor Rolo, como está? Bem-vindo. Obrigado sempre aqui com a gente pela colaboração. Muito obrigado, Mauro. Um prazer estar com você, com o Rômulo, com o Antônio e com o Cláudio. Eu apresento também na nossa bancada do Gente que Fala de hoje, Rômulo Soares, cofundador do Winds for Future, e ele é um dos organizadores da Cúpula Mundial sobre Transição Energética, que vai acontecer agora no final do mês no Ceará. Tudo bem, Rômulo? Ótimo, Mauro. Prazer estar com vocês e os seus convidados neste programa. Uma alegria. Primeiro assunto aqui para a gente tratar nessa nossa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. Pessoal, a nota triste aí do final de semana, porque morreu ontem o jornalista e ex-presidente da TV Aberta São Paulo, Marcel Rollender, 71 anos de idade. O Marcel se notabilizou na carreira como um dos mais competentes repórteres cinematográficos no jornalismo da TV Globo nos anos de 1970. Fica aqui a nossa solidariedade do programa Gente que Fala, a nossa solidariedade com os familiares, com os amigos do nosso querido Marcel Rollender. A TV Aberta São Paulo, que ele presidiu, né, preparou uma homenagem bastante especial, bastante bacana para ele. Vamos assistir. O canal comunitário da cidade de São Paulo, TV Aberta São Paulo, está vivendo um momento de luto e grande tristeza pela perda do nosso querido Marcel Rollender, que fez história em nossa emissora. Foi um grande líder como presidente e atualmente era o nosso diretor de programação e operações. Falar de Marcel Rollender é muito difícil, pois ele foi uma pessoa extremamente importante para nós, sempre trazendo inovação e crescimento. Como profissional, ele era um mestre. Trabalhou como repórter cinematográfico nos anos dourados da Rede Globo e em outras grandes emissoras. Também foi fundador do programa Shalom Brasil, onde trouxe reportagens e informações relevantes sobre a comunidade judaica. Como diretor em diversas produções, Marcel demonstrou imenso conhecimento, alegria, otimismo e um carisma contagiante. Ele era uma pessoa extrovertida, um grande amigo, um verdadeiro paizão, avô, marido e, acima de tudo, uma pessoa incrível, com um coração enorme e uma bondade sem igual. Sempre expressou com orgulho sua origem judaica e sua essência. Tivemos o privilégio de transmitir as festas do Ano Novo Judaico, quando o mundo enfrentava a pandemia.
Marcel trouxe a inovação, tanto quanto para a emissora, quanto para a comunidade judaica, durante um período tão desafiador. A sua partida representa uma perda imensa para todos nós, mas sabemos que ele está com Deus, agora como uma estrela brilhante. Até uma próxima, nosso amigo, parceiro e grande diretor. Esta é uma homenagem do Conselho Gestor, Diretoria Executiva, funcionários, prestadores de serviço e das entidades fundadoras do canal comunitário, Associação TV Interação, Associação Vida e Trabalho e OAB Seção São Paulo. Novamente aqui, nossa solidariedade de toda a equipe do programa Gente que Fala, aos familiares, aos amigos do Marcel Rollender, ex-presidente da TV Aberta São Paulo, que nos transmite, e mais recentemente ele ocupava o cargo de diretor de programação, para repercutir esse momento triste com Cláudio Augusto. Marcel Rollender se notabilizou inicialmente na TV Globo como um dos maiores repórteres cinematográficos nos anos de 1970 e seus últimos trabalhos realizados pela TV Aberta São Paulo. Seu comentário. Pois não, Mauro. Momento de tristeza, a gente também externa aqui a nossa solidariedade aos familiares, aos amigos do Marcel, cuja trajetória, de certa forma, simboliza as transformações da comunicação. Note bem que nos anos 70 ele trabalhava na Globo, época em que os meios de comunicação eram concentrados em poucas empresas. Hoje não é mais assim, não é verdade? Nós temos hoje uma comunicação mais democrática, por assim dizer. O papel da TV aberta é fundamental nesse processo, já que, por intermédio dessa emissora, muita gente tem condições de exibir o seu conteúdo. Não era assim nos anos 70. Então, veja que coisa curiosa, né? Ele começa a sua trajetória numa das emissoras mais relevantes do país, uma das mais importantes, e percebendo a mudança dos tempos, coopera para essa transformação que, a meu juízo, foi fundamental, né? Eu costumava dizer, porque eu tive passagens, né, pela Folha de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, pela revista Veja, que antigamente havia uma espécie de monopólio, né, de monopólio da palavra por parte dos profissionais de imprensa. E se você, por exemplo, decidisse que não iria publicar uma determinada informação, isso morria. Hoje não é mais assim. Um veículo da mídia tradicional pode decidir que não publica, que não veicula aquela informação, o que não significa que a informação não será veiculada, porque hoje os meios de comunicação são fragmentados, existem diversos canais, né? A internet e assim por diante. Por isso que eu acho que a trajetória dele, que é uma trajetória fantástica, né? De certa forma simboliza essa transformação dos meios de comunicação, e nós somos todos gratos ao Marcel por tudo que ele fez pela comunicação no nosso país. Pedro, sobre Marcel Rollender, um dos nomes mais importantes da TV e que recentemente ocupava o cargo na TV Aberta São Paulo como diretor de programação, foi presidente também da emissora, um espaço importantíssimo e com um trabalho magnífico feito por ele nesse sentido, né, de abrir a televisão, ou seja, a TV aberta para conteúdos independentes, como o nosso aqui, programa Gente que Fala, que está todas as tardes, de segunda a sexta, a partir das 5 horas, nesse espaço na TV Aberta São Paulo. Marcel Rollender é uma pessoa fantástica, com certeza foi chamado agora para poder integrar o Conselho de Sábios. Vai cuidar da área de comunicação. E uma coisa muito importante é que, em meio a tudo isso que o Cláudio colocou, nós temos que nos lembrar que o Marcel Rollender também conseguiu incluir a voz judaica, ou seja, de maneira identitária, no meio dessas redes monopolizadas naquele período, né? Então, o Shalom Brasil foi uma voz muito importante da colônia nesse período todo, né? E quem se lembra, principalmente nos anos 80, foi muito importante, né? Um período difícil, e ele mantendo ali
com tranquilidade um canal de comunicação da colônia judaica com o Brasil. Né? Faz falta isso, inclusive, ainda, viu? Mas vai ficar na nossa memória. Doutor Arthur Rolo. Nossa solidariedade aí aos familiares e amigos, uma grande perda, mas o legado fica, né? O legado aí em relação à TV aberta que acolhe o Gente que Fala, acolhe programas da OAB, seccional de São Paulo, teve aí o importante programa Shalom Brasil, que realmente foi um marco na comunicação, e com a estrada que ele teve aí na TV Globo, não podia ser diferente. Ele acabou sendo importantíssimo na TV aberta, e a TV aberta é um canal de comunicação que está muito próximo da comunidade, então acabou inaugurando esses canais comunitários, são relevantes. Essa questão do monopólio que já foi dita, mas questão de abrir espaço e de assegurar a diversidade na informação, direito de comunicação, direito à informação, que são pilares constitucionais. Então, a nossa solidariedade aos familiares e nesse momento aí de tristeza. Rômulo Soares. Eu somo as mesmas palavras dos demais, enfim, um momento triste, enfim, solidariedade com a família, e todos nós temos diversas dimensões durante a nossa vida, né? Nós somos diversas feições. No caso específico do Marcel, existe o membro da família, o membro da comunidade, existe o comunicador. Então, assim, é uma dimensão, porque você acaba nessa profissão tendo a oportunidade de dialogar, mas também de mostrar pelo seu olhar o mundo. Então, a forma de comunicação para o desenvolvimento da sociedade é fundamental. E num tempo em que cada um de nós tem mais antenas, ou seja, cada um de nós, usando as redes sociais, usando a tecnologia, pode se expressar, ter pessoas que utilizam dessa expressão de forma adequada é uma vitória para a democracia, é uma vitória para uma sociedade que está em processo de construção pela paz. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e mais tarde às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. Próximo tema aqui para a nossa análise, a gente vai repercutir o que foi falado aí no final de semana inteiro, a morte do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, na sexta-feira, né, quando ele foi executado, logo após ter desembarcado no aeroporto de Guarulhos. Ele passou a ser ameaçado pelo PCC, porque delatava ao Ministério Público de São Paulo os esquemas de lavagem de dinheiro da organização criminosa. O empresário também era supostamente alvo de extorsão de policiais em razão das ameaças que sofria da facção. Pedro, eu começo com você a respeito desse tema. O que esse episódio todo nos traz, nos revela a respeito do crime organizado? Bom, você sabe que eu tenho uma base muito forte no direito penal militar, trabalhei a vida toda com essa área, fui professor da academia e também fui o único advogado da primeira turma de chefes de polícia que fez o curso na Itália, antimáfia e antidroga. Isso em 97. Foi esse primeiro grupo que começou a introduzir os serviços de inteligência do combate ao crime organizado no Brasil. Eu acho muito estranho um indivíduo sob proteção policial aparecer numa zona de desembarque, né, filmado, né, e distante de qualquer tipo de polícia, né, de proteção, e no embarque comum. Geralmente, quando você tem um indivíduo protegido, ele sai pela lateral, ele não vai sair numa zona de desembarque. Então, a impressão que eu tenho é que aquilo ali foi uma condução do gado para o matadouro, né? Não precisa dizer mais nada. Como se diz, né? Uma emboscada. Exatamente. E preparada. Não tem nenhuma lógica você desembarcar um indivíduo, a menos que o sistema de segurança tenha considerado o testemunho dele um testemunho de menor
gravidade, né, de menor interesse. Nada justifica, num procedimento de segurança, você desembarcar um indivíduo no local público, né, deixá-lo ao lado de veículos não vistoriados, né, e sujeito a ser metralhado a qualquer momento por qualquer um que passasse no local. Portanto, não tem desculpa para o procedimento que foi efetuado com uma testemunha-chave justamente contra hoje a organização criminosa que é considerada das mais poderosas hoje do mundo. A respeito das investigações, Pedro, até onde poderemos chegar de esclarecimento em relação a esse caso, a partir do que ele já tinha apresentado ao Ministério Público de São Paulo a respeito das delações, né? O que ele entregava a respeito do PCC sobre os esquemas de lavagem de dinheiro. Bom, é resgatar as pontas soltas do novelo de lã. É isso que, com certeza, o Ministério Público, a Polícia Civil deverá fazer, né? E também a Corregedoria, né? Principalmente da Polícia Militar, para poder investigar como foi esse procedimento de segurança que foi aplicado ao caso, né? Isso não pode ficar... Isso é uma outra ponta do novelo de lã que também precisa ser verificado. São duas formas importantes de verificação quando se trata de crime organizado. O uso da colaboração premiada, que foi o caso desse empresário, com certeza é um empresário que é contribuinte do sistema, né, e deve ter se sentido ameaçado, e por isso se tornou um arquivo, né, um delator, e, por outro lado, seguiu o dinheiro. Né, seguiu o dinheiro. Acho que já há elementos aí importantes. Pode ser que na fase judicial, né, que é importante o testemunho, hoje, face à morte dele, isso não vai se complicar, não vai ter uma continuidade devida, mas é fundamental que a persistência aí se faça presente por parte dos órgãos de persecução penal. Doutor Rolo, o que esse episódio nos traz a respeito do crime organizado, a execução do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach na sexta-feira, naquela zona de desembarque do aeroporto de Guarulhos, em plena luz do dia, que levou ali também a situações, né, de ferimento em outras pessoas, morte de uma das pessoas atingidas, inclusive, né? Isso, para mim, atesta a falência do Estado brasileiro. Maior aeroporto da América Latina, acontecer um episódio como esse abala a credibilidade. Aqui o Brasil já tem uma fama de país perigoso, já está anotado lá como perigoso em inúmeros países, como recomendação para não viajar. Quando acontece isso no aeroporto de Guarulhos, que é a porta de entrada da maioria dos estrangeiros quando chegam ao Brasil, isso é uma coisa séria, isso traz, inclusive, prejuízo financeiro para o Estado brasileiro, para o turismo brasileiro. Então, isso é terrível. Essa imagem aí está correndo, sem dúvida, no mundo e prejudicando ainda mais o turismo brasileiro. Agora, sob o ponto de vista de uma testemunha protegida, assim, testemunha protegida também, ele acabou circulando demais, na minha opinião, né? Ele já tinha uma tentativa anterior de assassinato, já um sniper tentou atingi-lo na sacada da casa dele, quer dizer, ele já sabia, ele já tinha episódios concretos de tentativa de homicídio. Então, ele deveria ter ficado mais resguardado, sem dúvida nenhuma, mas ele estava sob escolta policial e ali está sendo investigado, inclusive parece que a escolta já foi afastada, aqueles policiais que estavam na escolta já foram afastados, mas o Estado brasileiro que tem que proteger uma testemunha-chave que poderia desenrolar aí o crime organizado, podia dar elementos importantes e essa testemunha se perdeu. E outra questão também é a credibilidade da proteção do Estado para outras testemunhas, porque isso também vai prejudicar novas colaborações premiadas, porque o sujeito entra num programa ali de proteção à testemunha e é alvejado dessa forma, outras testemunhas ficar desestimuladas. Então, isso acaba também prejudicando a apuração
de episódios envolvendo o crime organizado. Lamentável, e aí vamos ver onde a apuração vai resultar, mas com certeza teve aí algum conluio de alguém para que isso acontecesse, porque não poderia ter acontecido dessa forma e, lamentavelmente, outras pessoas inocentes acabaram morrendo, motorista de aplicativo. Sim. Rômulo Soares, esse é um dos pontos aqui levantados pelo Dr. Rolo, que é essa questão de um eventual receio, né, de novas delações que poderiam ocorrer, não ocorrerem, porque as pessoas podem ficar receosas, né, dessas questões, vão ficar desprotegidos e correr risco aí a partir das delações, né? E o que a gente pode obter a partir de toda essa história em relação a tudo que já foi dito por ele ao Ministério Público, a partir de agora, o momento que a gente perde a testemunha, uma vez que ele foi executado e esse trabalho fica interrompido. Enfim, eu não tenho conhecimento de detalhes específicos do caso, nem das investigações, mas o Romulo traz um ponto extremamente importante que eu remeto muito quando a gente fala de atração de investimento externo direto, que é a incerteza, né? Você não investe na incerteza, as pessoas têm uma aversão a risco. E nesse caso específico, incerteza e insegurança andam juntos, porque a insegurança é uma forma de incerteza. E, obviamente, que isso impacta não somente no próprio processo penal das pessoas que podem colaborar para a busca da verdade, mas, e aí, eu, enquanto cidadão, também posso ter essa perspectiva, a incerteza associada à insegurança, porque onde ocorreu, passam milhares de pessoas todos os dias e poderia, um de nós que anda no aeroporto de São Paulo, ou qualquer outro brasileiro ou estrangeiro, poderia ter feito parte desse momento extremamente crítico. Então, a questão da insegurança pública no Brasil, ela reflete muito e agrava, no contexto de insegurança jurídica, né, as oportunidades que nós precisamos criar. O Brasil não tem poupança, tem uma poupança modesta para produzir desenvolvimento, nós precisamos atrair investimento e, essencialmente, a segurança. E no contexto de segurança pública é algo fundamental, porque, do contrário, aumentaremos os níveis de incerteza e a incerteza atrapalha o investimento, atrapalha as decisões honestas e efetivamente para o desenvolvimento. Vamos seguir, gente. Próximo assunto aqui nessa nossa edição do programa Gente que Fala, segunda-feira, a gente abrindo a semana com os principais assuntos do dia, as principais notícias do momento aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, a partir das 10 da noite. Nosso assunto agora da sequência é o seguinte: o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu agora no sábado destaque no julgamento de um recurso da defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello para reduzir a sua pena a ser cumprida. Com a decisão tomada agora pelo ministro André Mendonça, o processo foi suspenso, será julgado presencialmente pelo Supremo, numa data ainda a ser definida. Para relembrar, Fernando Collor de Mello, ex-presidente, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo Supremo Tribunal Federal por receber 20 milhões de reais de propina em troca de favorecimentos. O que é que muda na condução, Pinheiro Pedro, a partir de agora, com essa decisão do ministro André Mendonça, porque já tinha um resultado do plenário virtual, né? E agora isso tudo zera e vai para o plenário físico, né? Doutor Rolo. Na verdade, esse destaque aí leva a matéria para discussão no plenário presencial, e o que acontece é que, às vezes, esse julgamento demora muito para ser marcado. Então, um grande problema dos processos no Supremo Tribunal Federal, até uma discussão que existe de tudo parar no Supremo. Muitas discussões que não deveriam acabam indo parar no Supremo Tribunal Federal, e esses processos acabam demorando muito mais do que tendem a demorar. No caso aí de um senador da República, esse processo já começa. Então, esses processos no Supremo Tribunal Federal, ele já, no caso de um senador da República, ele já começa no Supremo Tribunal Federal, e é um processo que tem tudo para
tramitar rapidamente aqueles chamados processos de competência originária. Quando pedidos de destaque acontecem, acaba demorando um pouco mais essa tramitação. E o principal cuidado, eu não sei com quantos anos o Collor está, mas o principal cuidado aí é com a contagem do prazo prescricional. Tenho para mim que está ainda distante o prazo prescricional, mas de qualquer forma, quando essas intervenções acontecem, elas não têm prazo para retomada do julgamento, que é uma das grandes críticas que se faz. Às vezes, um julgamento ele é adiado com esse destaque para julgar por uma pauta presencial e demora aí 2, 3 anos para marcar a pauta novamente, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma infinidade de processos. Então, uma das discussões constitucionais, retomando o que eu estava falando, é justamente reduzir as atribuições do Supremo Tribunal Federal, porque hoje em dia qualquer tema de constitucionalidade vai parar no Supremo Tribunal Federal, inclusive de processos individuais, às vezes de valores pequenos, valores irrisórios. Então, tem que começar a limitar um pouquinho para que o Supremo tenha maior agilidade, e a questão dos recessos também. O Supremo faz 2 recessos ao longo do ano, viagens em feriados e acaba não tendo sessão em feriado. Então, a questão da produtividade do Supremo também tem que melhorar um pouquinho. Doutor Rolo, dentro da luta, ou diante da luta anticorrupção, né, que o Brasil patina tanto, né? Qual é o efeito pedagógico desse tipo de situação em relação a esse tema, corrupção? Quer dizer, o ex-presidente, ex-senador, condenado, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, 20 milhões de reais de propina em troca de favorecimentos, e aí tentando fazer a sua redução de pena. Muito se fala que a justiça não alcança os mais ricos, não alcança os mais poderosos. Então, uma condenação como essa mostra justamente o contrário. É claro, no sistema jurídico brasileiro, que quem tem dinheiro para contratar bons advogados, quem tem dinheiro aí para ter uma boa defesa, tem um destaque. E, às vezes, condenações de determinadas pessoas não ocorreriam se tivessem uma defesa técnica melhor. Mas esse caso mostra que a justiça está aí para todo mundo, está aí para os poderosos, está aí para o rico. No caso do Collor, além de ser poderoso, é uma pessoa extremamente rica. Então, se o judiciário brasileiro fosse corruptível, a gente está tendo agora uma investigação em andamento aí de corrupção em decisões do STJ, mas até onde as investigações caminharam, parece que a corrupção está em níveis inferiores, está lá em termos de assessoria, não está em ministros e ministras do STJ, mas isso mostra que, apesar do Collor ter dinheiro, apesar dele ser uma pessoa poderosa, ex-presidente da República, senador da República, ele está sendo alcançado por uma condenação criminal judicial. Isso é bom, isso dá um sinal para os corruptos que isso pode acontecer com eles também. Análise sobre o caso aí, Fernando Collor, tentando a sua redução de pena nessas condenações, né, de crime por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, e lembrando, né, em qual circunstância, 20 milhões de reais de propina em troca de favorecimentos. Isso não assusta o Supremo Tribunal Federal, porque, pelo visto, os valores agora de propina são estratosféricos, e não é de hoje, já desde a década passada nós já estamos verificando isso no Brasil. O fato é que nós vivemos a pior judicatura da história do judiciário brasileiro. Uma péssima qualidade, a começar do topo do judiciário. Uma geração de judicantes horrorosa, para dizer o mínimo. E eu temo que o Collor consiga vantagem em algum momento nesse procedimento aí. Ele não entrou com esse recurso de graça. Há um posicionamento ali, parece que majoritário, obtido ao longo de um processo já, né, desde 2023, mas, francamente, do que vai sair desse Supremo, eu não sei. O que o Rolo colocou, vale a pena a gente ressaltar. Nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que engorda, né, porque procura atrair para si todos os conflitos de natureza política e institucional
porque simplesmente, como porta-voz hoje do regime que é progressivamente autoritário, que está sendo implantado no Brasil, ele tomou para si a tutela de todos os conflitos. Então, é um indivíduo que, como peixe, né, é uma instituição que vai morrer pela boca. Rômulo Soares, sua análise. Mauro, eu não tenho acompanhado bastante o caso. Eu acho que as palavras do Dr. Arturo Rolo e do Antônio Fernando são bastante pertinentes. Vamos seguir, gente. O programa A Gente que Fala, edição de segunda-feira, com as nossas análises sobre os principais assuntos do dia, aqui pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida a partir das 5 da tarde, a retransmissão. Mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e ao vivo aqui sempre pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais e nosso canal no YouTube. Próximo tema é o seguinte: o presidente Lula já aceitou e entendeu que as medidas em discussão para o corte de gastos públicos são estruturais. Segundo interlocutores que estão a par das negociações, as reuniões comandadas pelo presidente com ministros, secretários, economistas, dirigentes de partidos e até sindicalistas já somam mais de 20 horas de debates. O presidente Lula passou o final de semana analisando propostas da equipe econômica. Hoje tem mais reuniões com o objetivo aí do fechamento desse pacote de contenção de gastos tão aguardado pelo mercado financeiro. Pinheiro Pedro. É um governo assembleísta, né? Então, está em ritmo de assembleia sindical já há 2 dias, 3 dias, né? Então, o que acontece é o famoso choque de realidade. Não dá mais para você esconder, tapar o sol com uma peneira proselitista, e o que nós estamos vendo é algo que já estava sendo telegrafado há muito tempo pelos analistas econômicos sérios ainda nesse país. Nós temos um governo que adotou medidas que levaram a uma dívida pública incomensurável e agora está com dificuldades para poder se conter, porque é um governo dividido, de coalização. Cada ministério, pelo visto, formulou o seu próprio feudo, né, e trabalha com verbas limitadas e auxiliadas pelas bancadas que remetem ainda a sua parcela de emendas. Então, chega um momento em que você não tem mais como governar no meio desse caos, né? O presidente Lula hoje é um refém também do próprio sistema que o trouxe de volta ao cenário, e eu não sou muito otimista com referência ao que deve ocorrer daqui até o final desse ano. Doutor Arthur Rolo, o desafio dessa história toda, do pacote de corte de gastos, é essa conexão, digamos assim, entre o resultado fiscal que se pede, que se quer, que o país está precisando, com o custo-benefício político, né? Enfim, para o governo. Como é que essas duas coisas se encaixam ou não se encaixam nesse desafio? Não há dúvida que o Estado está muito grande. Então, o Estado grande despesas, e para fazer frente a essas despesas, o Fernando Haddad já vem tentando isso, aumentar impostos, o que aqui no Brasil é um absurdo, porque a gente não vê retorno, né? Então, o sujeito paga imposto, mas tem que pagar segurança pública, segurança privada, aliás, tem que ter lá o seu carro blindado, tem que ter o seu plano de saúde, porque a saúde não é boa o suficiente. Então, o sujeito tem que pagar um monte de imposto e ainda tem que realizar esses gastos novamente na esfera privada, porque não tem o retorno esperado do Estado. Então, aumentar imposto não dá. O que tem que fazer é cortar gastos. Só que cortar gastos tem que reduzir a máquina pública e vai ter que cortar, porque não dá para cortar funcionário efetivo, vai ter que cortar os comissionados. E aí, quando corta o comissionado, aquela base de apoio que foi utilizada para chegar no governo acaba se perdendo. Eu acho agora que, com a eleição do Trump, tem um recado grande aí para o presidente Lula de que, se ele não responder aos anseios da sociedade, que eu também tenho dúvidas de que se vai acontecer ou não,
Mas se ele não der uma resposta, o que vai acontecer é que o resultado da eleição a gente já sabe, daqui 2 anos a gente teve aí um termômetro nas eleições municipais, o PT foi, sem dúvida nenhuma, o grande perdedor das eleições, e a direita surgindo aí com outros nomes alternativos. Então, ou ele faz a lição de casa, e lição de casa implica um corte drástico nos gastos públicos, ou ele pode jogar a toalha que não vai ter nenhuma chance de reeleição, ou se ele não for o candidato, se ele tentar fazer o sucessor, também não vai conseguir. Eu acho que é uma questão de sobrevivência o corte de gastos para o governo Lula. Cláudio Augusto, a pergunta que se faz agora não é nem mais quando virá o pacote, né? Porque já deve estar para vir, não é possível, né? Já tem semanas aí que esse assunto está rolando e hoje tem mais reuniões aí entre o presidente Lula e as pessoas interessadas na situação. Mas não é mais quando, mas quanto, né? Como é que vai sair esse pacote nesse sentido, de atender a questão fiscal e atender o custo, o risco-benefício político para o governo? Perfeito, Mauro, mas o quando é um elemento essencial nessa equação. Eu não tenho elementos aqui para avaliar o mérito do pacote, nos faltam informações, mas é importante observar que toda decisão governamental, ela não pode ser assodada, evidentemente, né? Porque ela tem que ser muito bem pensada ali para que ela produza os efeitos que ela precisa produzir. Mas ela também não pode ser fora do tempo. Essa que é a questão central. Você vê que esse tema já está na mídia há um certo tempo, né? Então, as decisões governamentais têm que vir ao tempo certo. Essa é a minha preocupação central, né? Não em relação às medidas em si, mas uma boa decisão tomada tardiamente não é mais uma boa decisão. Então, acho que é chegada a hora do governo anunciar, né? Quais são os termos, né, do pacote nessa área fiscal. Acho que isso é essencial. Próximo tema, gente. Programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O advogado e ex-juiz Marlon Reis, um dos idealizadores da lei da ficha limpa, considera improvável que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixe de ser inelegível e possa se candidatar em 2026, como querem os seus apoiadores. Ele avalia que essa possibilidade está totalmente dependente de alteração legislativa e que a ala bolsonarista do Congresso não tem força suficiente para aprovar mudanças drásticas de legislação em benefício de Bolsonaro, que, claro, continua afirmando que será candidato. Doutor Rolo, até onde a gente vai seguir nessa questão, até onde Bolsonaro pode ir, né, nesse sentido de tentar buscar os seus direitos políticos, que estão suspensos até 2030, e até onde ele terá forças para isso? Bom, juridicamente, eu não tenho dúvida que a situação do Bolsonaro é extremamente complicada e dificílima de reverter, né? A gente sabe que os processos estão vivos, foram lá, as condenações foram lá para o Supremo Tribunal Federal. Acho difícil o Supremo Tribunal Federal reverter, mas, assim, vamos lá, vamos pegar o retrospecto aí do processo envolvendo o Lula. Também a situação do Lula era extremamente complexa, de repente vieram lá aqueles áudios do Deltan combinando com o Sérgio Moro detalhes do processo, né? E isso produziu um efeito de anular a condenação, embora existissem provas de corrupção, provas lá do envolvimento, o processo formalmente foi anulado. Não me parece que isso possa ocorrer com os processos envolvendo o Bolsonaro, mas eu estou vendo um rumor muito forte de uma lei de anistia. E a gente tem aí uma série de questões agora sendo negociadas no Congresso, eleição para Senado, mesa do Senado, mesa da Câmara, e eu não duvido que essa lei da anistia entre numa negociação. Eu acho que seria
horrível para o Brasil, mas a gente já viu anistias anteriores. Eu lembro, enquanto advogado eleitoral, que a gente ficava trabalhando nas eleições, várias multas eram aplicadas, depois vinha uma lei de anistia e todas aquelas multas aplicadas eram anistiadas. Eu acho que agora o caso para anistia é muito mais sério, mas eu estou vendo um rumor cada vez maior de uma lei de anistia. Então, eu não duvido, eu acho que não seria bom para o Brasil, não seria bom para o nosso sistema judiciário, mas eu vejo isso e eu temo que uma negociação política possa envolver essa lei da anistia e haver lá uma maioria para que ela seja aprovada. Pedro, está de acordo com o entendimento do Dr. Rolo? Não, concordo com o Rolo nesse ponto. A saída vai ser legislativa. Agora, é importante ver as duas circunstâncias políticas, né? A necessidade do establishment extrair o Lula daquela situação para colocá-lo num cenário político e aí, né, estabelecer um retorno do Lula ao poder como única saída para que o próprio establishment se mantivesse no poder, é o que aconteceu por todos os regimes patrocinados pelo globalismo progressista, né? Mas agora, com a alteração da tendência, primeiro na Europa, agora nos Estados Unidos, isso vai se refletir também no Brasil. Vai haver um recesso muito grande dessa esquerdalha aqui, né? E, com certeza, o papel do parlamento será repor as coisas em ordem. Por outro lado, há o interesse também circunstancial do Bolsonaro de voltar a se afirmar como líder, porque ele percebeu claramente nessas eleições que a direita não tem dono, né? Há, hoje, um movimento conservador, um movimento da direita que produziu várias lideranças, né? Então, é óbvio que dentro dessa disputa, né, haverá uma necessidade do bolsonarismo se recompor, né, tentando trazer à tona de novo no jogo político para 26 o seu líder. É esse o campo no qual nós vamos ter que observar aí os próximos movimentos desses 2 anos, né? Vamos mudar o nosso tema aqui, sair da política, vamos falar sobre transição energética. Num cenário global de mudanças climáticas, o Ceará tem desenvolvido estratégias inovadoras em energias renováveis nos últimos 30 anos e aparece como protagonista na produção de hidrogênio verde na América Latina. E o Estado vai sediar a Cúpula Mundial sobre Transição Energética, agora no fim do mês, de novembro, dias 28 e 29, com a presença de representantes de mais de 20 países por lá. Assunto aqui para o Rômulo Soares, como é que está a organização para esse momento, Rômulo, e o que o Brasil vai poder apresentar nesse evento? Obrigado, Mauro. Enfim, estamos aí há 3 semanas, basicamente, do evento, onde nós teremos a oportunidade não somente de dialogar com outras soluções que estão sendo discutidas e implementadas no mundo, mas na certeza de que o Brasil, apesar de, enfim, dos diversos temas que estamos tratando aqui, relativos que transparecem alguma incerteza, há um horizonte de certeza quando a gente fala de transição energética. Primeiro, que há a necessidade a nível mundial de nós interrompermos o volume de emissões de carbono a nível global, e, enfim, o planeta é um sistema fechado, tudo que se faz aqui fica aqui, então a questão das mudanças climáticas são diretamente impactadas pela produção de energia. E o Brasil tem um protagonismo importante em termos de conservação. As pessoas falam muito do Brasil, mas hoje o Brasil é responsável por cerca de 3% das emissões globais. Nós temos grandes economias. Emissões estão muito ligadas a desenvolvimento econômico. Quanto mais um país é desenvolvido, mais ele emite e mais ele contribui para mudanças climáticas. Então, há necessidade dessa transição. E o Brasil tem soluções. Primeiro, tem um grande mercado. Você pega aí em mudanças, transição energética e em mobilidade urbana, o Brasil tem uma grande capacidade de fazer diferente através da eletrificação, apesar de todos os desafios. Mas, por exemplo, biocombustíveis, nós estamos vendo aí as principais montadoras mundiais pensando a estrutura híbrida envolvendo a eletrificação, mas também biocombustíveis, e o Brasil tem uma fronteira ligada ao agronegócio com uma grande capacidade de dar respostas
em termos de combustíveis do futuro ligados à produção agrícola. Então, assim, a ideia de trazer esse evento para o Brasil, com a participação de diversas organizações internacionais, principalmente financeiras, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a CAF, a Cooperação Andina, estarão participando desse evento. E o Ceará, Mauro, eu vim para o Brasil pequeno, eu nasci em Moçambique, mas estou no Brasil quando eu cheguei no Brasil nos anos 80, o Ceará exportava, enfim, os desafios ligados à seca, né? Tanto no norte quanto no sudeste do Brasil, nós tivemos durante os anos 70 e 80 uma grande migração. E o estado do Ceará, hoje, foi o primeiro estado nos anos 80 que produziu biodiesel, o primeiro com energia eólica nos anos 90, depois energia solar nos anos 2000 e agora, mais recentemente, com hidrogênio. Então, hoje, sol e vento não somente são produtos importantes para o turismo, mas para o desenvolvimento da região. E aí eu falo do Ceará, mas também outros estados do Brasil que têm a componente da matriz energética renovável, uma grande oportunidade de transformação. O evento fala sobre isso, mas numa perspectiva global. Qual é a virada de chave necessária, Rômulo? Você acabou de destacar, né? As emissões elas estão relacionadas diretamente com o crescimento econômico de cada nação. Quanto maior o desenvolvimento, maiores são as emissões, né? Agora, num crescimento do Brasil, né? Que alternativas nós temos para fazer essa virada de chave? Ou seja, vamos crescer, mas não vamos emitir. Nesta mesma lógica, né? O Brasil aí tem uma vantagem. Enquanto que outros países que não têm recursos naturais para crescerem precisam comprar energia, e aí por isso que o hidrogênio se coloca como uma das grandes oportunidades, porque até então, fora Itaipu, né, basicamente nós nunca exportamos energia. Energia no contexto, não estou falando de combustíveis, né, de petróleo, mas a energia como conhecemos de uma forma ampla. Vários países desenvolvidos não têm recursos energéticos renováveis. E o Brasil passa a ter uma possibilidade de, sendo eficiente na sua matriz energética, lembrando que boa parte da energia elétrica que se produz no Brasil é renovável. Até alguns anos atrás era basicamente hídrica, né? Nós temos um potencial hidrelétrico pujante, mas hoje, por exemplo, no Nordeste, tem momentos que a produção eólica é a principal fonte de energia elétrica na região, né? Então, assim, o Brasil tem uma folga para progredir, produzir desenvolvimento sem aumento de emissões. Mas o mundo precisa produzir desenvolvimento, né? Você pega aí contextos como África, como alguns países na Ásia, mas também Europa e América do Norte, e América do Sul, obviamente, precisam produzir desenvolvimento e necessitam de energias renováveis. E aí vem muito de inovação, né, de tecnologia, para dar mais eficiência. Você pega solar, hoje, há 10 anos atrás, quanto custava botar um painel solar na sua casa e você produzir a sua energia, como eu faço hoje do carro elétrico que eu tenho, a energia produzida no telhado da minha casa, né? O preço dos painéis solares reduziu de uma forma drástica ao ponto de um payback de um projeto solar residencial sair de 5 anos para 2 anos. Investimentos em energia com payback residencial de 2 a 3 anos, obviamente você precisa ter o recurso inicial para investir, mas no longo prazo você tem uma redução. Então, no caso do Brasil, eu acho que o Brasil pode tirar partido para ter um novo produto de exportação, né, ligado tanto a biocombustíveis quanto energias renováveis. O mundo está no caminho certo e o que precisa ser corrigido em relação aos carros elétricos, né? A nossa frota aqui no Brasil já soma 300 mil, né? Tem a preocupação com as baterias que vão se esgotar daqui a algum tempo, né? O que vai acontecer com essas baterias, a destinação correta delas e a compra de novas baterias que devem, né, pelos valores de hoje, praticamente custar um carro novo. Acho que há vários desafios, mas há várias respostas. Eu acho que a ciência, né, tem conduzido a inovação, tem pensado, por exemplo, em células de energia. Você tem aí o hidrogênio como uma possibilidade de ser um combustível fluente daqui a alguns anos. Então, assim, o mercado enxerga que a eletrificação, que é o principal ofensor, grande parte das emissões de carbono no mundo estão ligadas à eletrificação. Nós talvez menos, enfim, agora com a questão do aquecimento, a quantidade de ar-condicionados em residências aumenta, mas nos países frios é o inverso. Você precisa esquentar as casas.
né? Então, você tem no consumo de energia elétrica um dos principais itens para as emissões de carbono. E aí se fala de mudanças de fontes, mas se fala de eficiências de fontes também. Se fala de transição. Não dá para chegar para um país como o Brasil, que desenvolveu possibilidades econômicas no pré-sal, e dizer, a partir de agora, não vamos mais consumir fontes fósseis de baixo carbono. Né? Não seria jogar fora parte de um ativo econômico, né? de uma matéria que pode trazer emprego e renda para um país que precisa se desenvolver, que precisa superar, por exemplo, o aspecto que falamos agora há pouco sobre a questão fiscal, né? Ou seja, é uma engrenagem que precisa ser muito bem pensada para que a gente não crie mais assimetrias e perpetue pobreza e concentração de renda. Bom, tudo isso em debate, então, na Cúpula Mundial sobre Transição Energética, dias 28 e 29 de novembro, em Fortaleza, Ceará, né? Exatamente. Uma grande oportunidade. Vai ser híbrido, tem o presencial, mas também qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil. São 4 idiomas o evento, tradução simultânea, e nós temos a oportunidade e convido todos a se inscreverem em energytransition.com.br para poder participar da programação. Muito bem. Último tema do nosso Gente que Fala de hoje, a gente vai conversar com o Cláudio Augusto sobre o livro Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu, é de autoria dele, Cláudio Augusto. Essa obra revela as engrenagens que ligam os dois planos da vida ao mergulhar em épocas e lugares diversos, desde Jerusalém dos tempos de Cristo até a cidade de São Paulo do ano de 2072. O livro aborda temas, né, como sonhos, anjos da guarda, esquecimento do passado, entre outras questões. Vamos lá, Cláudio, o que você conta para a gente a respeito da sua obra? Que já tem 6 meses de lançamento, né? É verdade, Mauro. O livro foi lançado no dia 11 de maio, já 6 meses, mais ou menos, né, do lançamento. E acho que talvez você concorde comigo, que é jornalista também. Todo jornalista, de certa forma, é um escritor meio frustrado, né? A gente tem sempre o sonho de escrever ficção. Nesse caso aqui é um livro de contos, né? São 20 contos. Eu militei durante um quarto de século, aí, como eu já em jornais de grande circulação, e o nosso compromisso ali é com a notícia, não é verdade? Apesar da gente ter escolas no jornalismo, como o Novo Jornalismo dos Estados Unidos, replicado de forma magistral aqui no Brasil pelo Jornal da Tarde, né? Infelizmente um jornal que não existe mais, mas ali no trabalho diário você tem certas limitações, né? E no livro você pode dar asas à imaginação e tentar expressar ali a sua verve literária. E foi isso que eu tentei fazer nesses contos, né? Os 20 contos que estão aqui nessa obra, Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu, mas tratando basicamente de temas relacionados à espiritualidade, que é algo que a mim diz muito, né? E também acho que para a grande maioria dos brasileiros. Então essa foi a pretensão, tentar sensibilizar os leitores, né, com histórias cativantes, a fim de passar esses conceitos relacionados à questão espiritual de forma subliminar, vamos dizer assim. Esse foi o objetivo da obra. E o que os contos contam, né? A respeito da São Paulo de 2072. Então, a gente observando assim o cenário, né? Até às vezes duvida, será que a humanidade está realmente progredindo? E está progredindo, né? E eu tenho a mais absoluta certeza de que o futuro será radiante, né? Estaremos vivendo tempos bem melhores do que estamos atualmente. E isso tanto no campo material, como disse o Rômulo agora, a gente tem aí o Brasil em especial, mas isso acho que vai se espalhar por todo o mundo, né? No campo energético, mas também já temos experiências aí de carros que dispensam o motorista humano, vamos dizer assim, né? O que vai exigir menos trabalho da nossa... Aliás, essa é a história da humanidade, né? A gente vai se desenvolvendo no campo tecnológico para que o homem trabalhe cada vez menos, não é verdade? Mas, para além do avanço tecnológico, né, haverá também avanço no campo das relações sociais. E no futuro, não só em São Paulo, mas como no mundo todo, o que vai presidir as relações
tanto as relações pessoais como a relação entre as nações, será a fraternidade. Numa época bem diferente do que nós vivenciamos hoje, porque quando você pega o noticiário, né, vê a guerra da Ucrânia, por exemplo, guerra no Oriente Médio, fala, peraí, será que a gente está avançando ou não? Talvez avançando numa velocidade menor do que nós gostaríamos, mas ainda assim avançando, de modo que o futuro nos revela, nos espera com notícias positivas. Esse é o meu entendimento. Para a gente encerrar, Cláudio, você está com um livro aí em mãos, para a gente conhecer a capa dele? Sim. Aí, Sim. Não mostra sei pra se gente. vocês conseguem ver? Aproxima mais um pouquinho. Aí, muito bom. Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu, autoria do Cláudio Augusto, nas melhores livrarias. Não é, Cláudio? É isso. Agradeço a oportunidade de divulgar esse livro. Vamos lá, gente. Vamos botar um ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Tempo já super esgotado por aqui. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe ao Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, consultor, editor do portal Ambiente Legal. Cláudio Augusto, jornalista, diretor do Centro de Comunicação Social do Ministério Público de São Paulo, autor do livro Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu. Dr. Arthur Rolo, advogado, professor universitário e especialista em Direito Eleitoral e Direito do Consumidor. E Rômulo Soares, cofundador do Winds for Future e um dos organizadores da Cúpula Mundial sobre Transição Energética, que virá logo aí, dias 28 e 29 de novembro, em Fortaleza, no Ceará. Muito obrigado, gente, pelas presenças de cada um. Esperando aí a gente se rever muito em breve aqui pelo Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral, e você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença, sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, e com as transmissões por todos os nossos outros veículos. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.